Esta fotografia é a representação, digamos, da minha espiritualidade, porque cada vez que uma pessoa, um toureiro, e principalmente no meu caso, quando sai do hotel, não sabe se regressa. Eu faço sempre as minhas orações e encomendo-me a Deus, pedindo inspiração, proteção, para que a corrida não corra bem, não só para mim, mas para todos, para que a corrida seja excelente. E esta fotografia representa a oferta de um fato, de um traje-luzes que eu ofereci à Sua Santidade, o Papa João Paulo II. Portanto, a fotografia vê-se o Pedro e o Papa João Paulo II, e ali ao fundo a sua mãe. E a minha mamã, do meu lado direito, em que representa efetivamente a fé e de uma proteção grandiosa que eu tive. Em que ano é que isto foi? Isto foi no ano 1995. E como eu e o meu papai somos bastante crentes da Nossa Senhora de Fátima, o João Paulo II era muito crente da Nossa Senhora de Fátima. E então eu, por uma forma de agradecimento e gratidão a Deus, quis oferecer um traje que me deu grandes triunfos à Sua Santidade, o Papa, por esse momento único, como se fosse um renascer. Pedro Alexandre Roque Silva, por todos conhecido como Pedrito de Portugal, nasceu em 1975 em Lisboa. Aos 8 anos percebeu que tinha vocação para os touros e para o toureio. O pai fez-lhe a vontade e inscreveu-o num concurso de talentos no Campo Pequeno. Ano mais tarde, estreava-se em Setúbal e, aos 15 anos, conseguiu uma licença especial para ser toureiro profissional. Não precisou de muito para ser chamado de Príncipe das Arenas. Fez vibrar aficionados em Espanha, França, América Latina e, claro, em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, passou também a ser alvo de muitos ataques. Ainda assim, assume-se como um matador de touros e chegou mesmo a indignar-se com os que o criticaram, perguntando qual é o problema de matar e ver morrer o animal. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descubra uma condução imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires. Pedrito, onde é que tem andado desde que deixou as touradas? Bom, eu praticamente não deixei, digamos, fiquei um bocadinho em stand-by, digamos que observador depois do falecimento do meu manager Fernando Camacho. Tenho feito corridas pontuais, América Latina, tenho estado o ano passado no Peru, México, mas a verdade é que há uns 5 anos para cá a minha ausência tem sido mais acentuada, principalmente em Portugal e em Espanha. E porquê? Portugal, sobretudo? Olha, porque isso haverá que perguntar aos empresários. Porquê? Porque eles têm as suas escolhas. Praticamente 3 anos foram consumidos pela pandemia, digamos assim. E as corridas de touros em Portugal, basicamente, com 50% de lotação, que era o que era permitido para os espetáculos, não é rentável. Portanto, não seria fácil contratar-me nessa altura. E depois os outros 2 anos anteriores, digamos que foi gestão de certos e determinados empresários que tinham as suas convicções empresariais e que não se alinhavam com aquilo que o Fernando Camacho sempre me ensinou, que é criar as condições para o triunfo. Mas acha que essa questão que me falava das praças já não estarem tão cheias é porque há um certo declínio nas touradas, tanto aqui como em Espanha, por exemplo, e noutras praças? Não, porque
Tauromaquia, as corridas de touros são como qualquer outro espetáculo. Dependendo do elenco dos artistas, desperta menor ou maior interesse no público. Portanto, se os empresários apostarem num bom cartel, as praças estão cheias. Viu-se Santarém, Campo Pequeno. Aqui a questão é que às vezes é a pescada que morre o rabo na boca, porque quando se tem receio de não poder cobrir, digamos que os custos, porque organizar uma corrida tem custos bastante elevados. Nos anos da pandemia, obviamente que os empresários, e eu entendo a posição deles, tentam cortar custos, digamos que na contratação dos artistas. E há artistas que são mais económicos do que outros. Mas há ou não há um público, ou há ou não há uma sociedade mais crítica hoje relativamente às touradas? Eu não creio que haja uma sociedade. A sociedade em si não creio que haja essa crítica. O que eu vejo é que... Cada vez que há uma tourada no Campo Pequeno, por exemplo, há uma manifestação à porta. Sim, mas nós sabemos porque é que essa manifestação existe. Nós sabemos... E porquê é que existe? Existe porque existem interesses políticos, nomeadamente o Partido PAN, que tem que demonstrar trabalho precisamente para os seus eleitores. Mas toda a gente sabe que todas as pessoas que estão lá cobram 25 euros para lá estar. Se calhar se fossem grátis não estaria. Mas acha que é só uma questão política ou é porque há de facto um animal, esse animal é morto, há direitos dos animais, há sofrimento do animal? Bom, os direitos é relativo, porque eu entendo como cidadão, para haver direitos tem que haver deveres e os animais não têm deveres. Portanto, a partir daí os direitos são questionáveis. Agora, que o ser humano tem Acha que é questionável o direito do animal de poder viver, ou pelo menos poder viver sem sofrimento? Partindo do princípio que o touro sofre. Não sofre? Não sofre. Eu podia lhe dizer cientificamente por que razão é que o touro não sofre. Então, diga-me lá. O touro não sofre porque qualquer ser vivo, nós temos 3 elementos químicos no organismo, que é a endorfina, glucose e adrenalina. Se você reparar numa situação de confronto, falando mais propriamente nos militares, quando estão numa situação de alto stress na linha da frente, muitas vezes são baleados e eles não sabem que são baleados. Tem que ser o companheiro do lado a dizer: para, vem aqui, foste baleado, porque não se sente. Porquê é que não se sente? Porque o elevado grau de adrenalina faz com que a segregação da glucose, que é o alimento do músculo, faça com que o ser humano faça coisas que numa situação normal não faria. Uma situação de alto stress, de medo, de confrontação, há pessoas que são capazes de saltar de um primeiro e segundo andar que numa situação normal não o fariam. E muitas vezes nem sabem como é que eu consegui fazer isto. Nem se lembram de que o fizeram. E depois nós temos o anestesiante natural, que é a endorfina. A partir do momento em que existe um corte e um sangramento, numa situação de alto stress em que os níveis da glucose e da adrenalina estão nos níveis máximos, automaticamente não existe sofrimento porque não existe dor. Essa é a justificação tanto para um ser humano como para qualquer animal, com a vantagem de que a massa-volume de um animal de 500 quilos, de 8 ou 9 litros de sangue, não é o mesmo a massa-volume de um ser humano. Eu já tive 6 cornadas, já tive as pernas todas abertas de 20, 30 e 40 centímetros e não morro de dor, porque naquele momento nem se sente a dor. E essas 6 cornadas que teve não era uma resposta do próprio animal quando estava a ser maltratado e a ser picado por si numa praça de touros, ainda para mais para gáudio de centenas de pessoas a aplaudirem aquele sofrimento público? Não é sofrimento, as pessoas não vão a uma praça de touros para se alegrarem e terem satisfação pelo sofrimento do animal. Os aficionados, ou seja, isto não são os gladiadores da época romana, que as pessoas se alegram com o sofrimento e a morte, quer dos animais, quer das pessoas. Não é este o caso. Estamos a falar de uma arte, de uma atividade artística, em que efetivamente o toureiro põe a sua vida em risco. Obviamente que o animal também está a cumprir a sua missão, porque não existiria essa espécie de touro bravo se não existem as corridas de touros. Então temos que calibrar o que é
custo-benefício. Se nós quisermos dizer não, nós não queremos mais corridas de touros porque entendemos que a espécie tem que ser exterminada. Mas qual Ok. é o interesse, eu pergunto-lhe assim, de ter um espetáculo desses para fazer esse tipo de coisas que diz que não provocam sofrimento a um animal, a um ser vivo? Isso dá-lhe mais prazer assim? Ou dava-lhe mais prazer poder matar o animal? Não é qualquer animal. O touro bravo é uma espécie criada unicamente para ser toreado. Ele não pode ser utilizado nem para a agricultura, nem para outro tipo de atividade. Mas pode ser só um animal, sem ter que ter um objetivo. Mas sim, mas já teríamos que nos remontar no século XIII, onde se iniciaram as corridas, quer dizer, isso tem a ver também com a aspiração e a determinação do ser humano de impor a sua capacidade, neste caso a inteligência, sobre a massa bruta do animal. Como é que eu posso explicar a sensação de torear? Eu não sou picador, não pico. Também não sou banderilheiro, não ponho banderilhas. A única coisa que eu faço é torear o touro com capote e muleta. Que depois existe... Mas é alguém que assume que mata touros, gosta de matar touros, matou touros. Sim, porque faz parte da minha profissão. A profissão chama-se matador de touros. É o término de uma relação. Porque se o Bernardo Se não os pudesse matar, era diferente para si? Não tinha tanto interesse essa sua profissão? É assim, se calhar, se o início das corridas nunca houvesse a morte do touro, de há 500 anos para cá, eu não teria uma referência, nem um sentimento, porque nunca saberia qual é a sensação de matar o touro. É que com a morte do touro, eu penso que o touro acaba por ter mais dignidade. Dignidade em que sentido? Todos nós comemos carne. Todos nós gostamos de comer um naco de carne na pedra com um bocadinho de sal por cima. Sim, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem, no sentido de que o que é mais factível para o touro? É morrer fechado em 4 paredes, sem se poder defender, num matador, da forma que está, e a sangue frio. Porque se me disser assim, pegamos num touro da praça que está a quente, com os níveis máximos de adrenalina e de glucose, e que não sofre por causa da endorfina, é uma coisa. Mas é o espetáculo da morte, é pelo espetáculo da morte que eu lhe pergunto assim. Não se é o acha espetáculo da morte. Que essa tradição de há longos séculos, como dizia, se é uma tradição que faz sentido, se é uma tradição que tem ganhado cada vez mais críticos e por isso tem contribuído para um esvaziamento, em parte, como assumia aqui, de algumas praças, se esse espetáculo faz sentido nos dias que correm, se não é uma coisa medieval, quase. Eu penso que qualquer atividade no mundo, seja ela qual for, está condenada a acabar, em qualquer civilização. Se calhar a política um dia também irá acabar. E se vão eleger diretamente os cidadãos, não elegê-los como deputados, porque têm que pertencer obrigatoriamente a um partido político. Uhum. Tudo na vida tem a sua evolução. Agora, eu entendo que a sociedade tem prioridades. E enquanto houver, eu costumo sempre dizer, enquanto houver crianças a morrer de fome na África, enquanto continuar a haver guerras, enquanto houver desigualdades sociais, enquanto as pessoas não tiverem dinheiro para chegar ao final do mês e não têm dinheiro para pagar os seus créditos bancários, e não terem dinheiro para comprar os livros à escola, vamos nos focar nos temas importantes e não utilizar a tauromaquia para fins eleitorais, fins políticos ou partidários, para alcançar os seus interesses partidários, porque ninguém está preocupado com o sofrimento do animal. Isso é, Bernardo, sinceramente, isso é pura hipocrisia de quem faz as manifestações. Todos sabemos que é um negócio, primeiro um negócio, porque nós sabemos, e foi feito um trabalho fantástico pela Federação Taurina Espanhola, que foi apresentado há 11 e 10 anos atrás, no comissariado não sei se foi nas Nações Unidas ou propriamente mesmo em Bruxelas, em que foi demonstrado que cada vez que existe uma manifestação antitaurina,
as adoções aos animais aumentam, todas as grandes empresas multinacionais que estão dedicadas ao negócio dos pets, quer sejam veterinários, cabeleireiros, manicure, pedicure, a alimentação, o aumento era exponencial. O pet tem animais? Já tive um perdigueiro de caça, mas também por gostar de animais entendo que não é justo ter um Rottweiler, um perdigueiro num apartamento de 100 metros quadrados em Lisboa. Porquê? Porque acha que causa sofrimento ao cão? Não, obviamente, porque os animais estão feitos para ter total liberdade, por isso é que é considerado o touro bravo o rei dos animais. Porque existe mais permilagem de hectares um animal do touro bravo que está durante 4 anos a ser tratado como rei, com total liberdade, comendo aquilo que quer, para depois, obviamente, como qualquer de nós, que temos o nosso final, nascemos e morremos, e eu penso que o touro bravo, sendo criado única e exclusivamente para as corridas de touros, tem uma morte mais digna depois de ter sido tratado como rei com total liberdade, com a vantagem de que se o touro tiver uma qualidade extrema, é indultado. O seu pai era bandalheiro profissional, Roque Silva, o nome. Ele teve uma influência em si, portanto, o Pedro começou a olhar para os touros muito novo, aos 8 anos, salvo erro. Como é que foi essa sua aproximação ao mundo dos touros? Foi muito light, digamos assim, porque o meu pai sabia perfeitamente que, sendo uma profissão bastante difícil, ou se tinha que ser o melhor, ou para ser mais um, não valia a pena. Precisamente pelos sacrifícios que ele tinha passado. E houve uma vez que, impulsionado também pela minha mamã, o meu pai disse: olha, vamos ver o programa À Procura de Novos Toureiros no Campo Pequeno, vamos ver os miúdos. E a minha mamã disse: leva o capote e a muleta. E eu assim eu fiz. Preparei o capote e a muleta e o meu pai disse: onde é que tu vais com isso? Aquilo são para crianças acima dos 16 anos, 18 anos, isso não é para ti, vais levar. O capote e a muleta, para quem não sabe, é o quê? O capote é, digamos que é a flanela, que se toreia assim que sai o touro dos curros. E a muleta? Que é a parte cor-de-rosa e amarela. E a muleta? A muleta já é a flanela vermelha que se toreia com a espada, que já é a feiana para depois concluir com a morte do touro. E nesse momento o meu pai cedeu e eu, sem lhe dizer absolutamente nada, fiz-lhe a surpresa, porque ele foi surpreendido com o chamamento do meu nome. E ele disse: então, mas estão-te a chamar porque? Eu disse: eu inscrevi-me. Como te inscrevestes? Então, e agora, se já não treinas há 4 anos? Porque de vez em quando eu treinava com o meu papá, por brincadeira, acompanhava nos seus treinos, e nos corredores da praça, em 5 ou 10 minutos, fiz uma feiana de capote e muleta. E qual foi a surpresa? Pronto, foi a primeira vez que me pus à frente de um animal, foi com essa idade, depois de ter sido aprovado no toureio de salão. E anos mais tarde, aos 15 anos, faz a sua primeira exibição na Praça de Touros em Setúbal. Como é que foi essa experiência? Bom, eu recordo-me que estava bastante nervoso, porque estarmos a torear de traje curto, que é o traje campero, que são as bezerradas e os festivais, e a passarmos a vestir o traje de luzes, que é o traje profissional, isso já é uma responsabilidade bastante grande. Isso já é para quem efetivamente almeja seguir essa carreira. E eu lembro-me, e vendo os vídeos de agora, digamos que a pouca experiência que uma pessoa tem nos seus inícios, mas ao mesmo tempo é bonito, porque vê-se a inocência, vê-se o desejo
de se alcançar um nível numa profissão que é bastante difícil, bastante competitiva e principalmente que não tem a repercussão e a notoriedade em Portugal como se tem em Espanha. Mas o Pedro conseguiu essa notoriedade em Portugal ou não? Sim, com bastante esforço, sim, consegui. Estive entre os melhores, graças a Deus. Mas quando me pergunta a influência do meu pai, foi 100% absoluta, porque se não tivesse sido ele, dificilmente teria conseguido alcançar esse nível, porque ele era bastante exigente. E sendo exigente, exigia-me bastante, e obviamente que tendo talento, o talento não é suficiente. Talento sem trabalho, esforço e dedicação praticamente é residual. E como é que na altura encontra diferenças de que como é que na altura eram vistas as corridas de touros e hoje são vistas as corridas de touros? Não. Como são vistas, se me falar o que é escrito em termos de imprensa por pessoas que desconhecem a própria arte em si, isso sempre houve. Oponentes sempre houve em qualquer atividade. Mas o mais importante é saber que a festa está viva eu digo sempre, enquanto Deus quiser, enquanto Deus entender que a tauromaquia tem um benefício, seja ele qual for, para a sociedade, irá continuar a existir. Quando Deus entender que a tauromaquia deixa de fazer sentido ou já terminou com a sua missão para a sociedade, ela irá acabar naturalmente, como acabou o Muro de Berlim e como termina muitas. Mas o que é que Deus tem a ver com a tauromaquia? Porque eu entendo que nós somos seus representantes na Terra e as coisas que nos acontecem não acontecem por acaso. Nós temos uma missão. O Pedro na altura tornou-se numa figura muito acarinhada por um certo mundo, um mundo artístico. Aliás, uma das fotografias que nos traz é de uma praça de touros e na plateia vê-se Amália Rodrigues. Qual é que era a sua relação com a Amália Rodrigues nessa altura? Era de um carinho imenso, mútuo. Obviamente que sempre se dizia, só para ter uma noção do que é a sociedade, cada vez que saía uma nova artista dizia a nova Amália, a nova Amália, a nova Amália. Amália só houve uma, ela e mais nenhuma. Portanto, o exponente do fado dificilmente será atingido, se calhar só daqui a 100 anos, como em qualquer atividade. De 100 em 100 anos sai um gênio. E no fado foi a Amália Rodrigues. Ela era muito seguidora minha, ela estava sempre atenta, sempre que podia ia ver as minhas corridas. A Maria Armanda também lhe dedicou um fado. Também dedicou a Maria Armanda. Portanto, havia ali uma aproximação, havia ali uma ligação muito forte com o mundo do fado, o mundo mais conservador, pode-se dizer assim, relativamente aos touros e à sua profissão. Sim, digamos que o fado e o flamenco sempre estiveram muito unidos à tauromaquia. Embora eu possa dizer que a minha carreira foi de uma ascensão tão vertiginosa e tão rápida, o que eu me recordo é que eu consegui criar um consenso a nível da sociedade em qualquer quadrante, seja ele político, jet set, económico. Isso para mim dava-me grande sensação, porque o desejo de um artista é que possa chegar ao maior número possível de pessoas. Até porque é que saiu de Portugal? Eu saí de Portugal precisamente porque não se pode ser matadoutores. Eu, para poder ser profissional, é incrível, para se torear em Portugal com matadoutores, tem que se ir fora, tomar a alternativa, matar o touro para depois então regressar e poder torear com matadoutores. Eu penso que foi uma questão política e nós vimos isso pelo caso de Barrancos. A sociedade política, desde Salazar até o ano 2000,
tinha a ordem, a GNR, de cada vez que se matava o touro, porque era uma tradição em Barrancos, olhar para o lado. E a partir do momento em que quiseram se meter com a tradição, com os costumes e com a cultura de um povo, o povo, quando quer, tem força e a classe política acaba por baixar os braços. Foi aquilo que aconteceu. Acabaram por criar um regime de exceção unicamente para Barrancos. A classe política pensa que consegue as coisas pela força. E não se consegue nada pela força. E não se pode alterar os costumes e tradição e cultura de um povo, de uma sociedade. Se me disser que essa sociedade pode ser alterada em 500 mil anos, é possível, claro que sim, porque existe uma evolução e uma regressão a muitos aspectos, que hoje em dia existe muita regressão em diversos valores na sociedade que há 25 anos não existia. Portanto, a partir do momento em que eles criam um regime de exceção, se nós fizermos historicamente, existem muitas terras e vilas de Portugal que tinham a tradição de matar os touros, mas para cumprir a lei pararam e interromperam com a morte do touro. Barrancos, que não se importou de infringir a lei ininterruptamente todos os anos, 40 anos depois veio a beneficiar de uma lei. Como é que uma sociedade pode criar uma lei para beneficiar os infratores? Isso não é coerente, certo? Mas claro, criaram esse regime de exceção porque viram que o braço de ferro abriu-se ali uma exceção para a tradição daquela terra. Mas sim, porque não cumpriram com a lei. Outras terras, se não tivessem cumprido com a lei, hoje em dia se calhar matava-se em Lisboa, matava-se em Vila Franca, matava-se na Moita, matava-se em Santarém. Só que não se acoplou esse regime de exceção porque não havia a tradição ininterrupta durante 50 anos, que é o que exige da lei. Portanto, fizeram a lei, digamos que à medida para Barrancos. De qualquer forma, em 2001, no Monumental Daniel do Nascimento, na Moita, o Pedro infringiu a lei. É verdade. Infringiu a lei matando um touro. Verdade. E isso não era permitido. É verdade. Porquê é que o fez? Só para responder ao pedido do público? Sim, exatamente isso foi a pergunta que me fizeram quando eu vim aos estúdios da SIC, no Telejornal, e me perguntaram porque é que eu fiz, e foi coincidente no ano da alteração do regime de exceção de Barrancos. Então as pessoas viram que aquilo que eu tinha transmitido antes, uma terra que manteve a sua tradição foi beneficiada por uma lei de regime de exceção. E a Moita, que é uma praça super aficionada, autora a pé, foi um mano a mano com o Joselino do Brique e já desde o primeiro touro estavam a pedir para eu matar o touro. Obviamente que eu olhava e deixei passar o primeiro, deixei passar o segundo, e no terceiro a faena foi tão boa, foi com grande emoção, que nós podemos ver nas imagens o público em pé, com os lenços brancos da mão, a dizer mata, 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 mata. E eu naquele momento entendi que seria uma golfada de ar fresco, e foi com todo o amor que fiz essa... Foi com todo o amor que matou. Foi com todo o amor que matou, porque eu acho que um artista se deve ao público, e naquele momento eu não podia deixar de praticar aquele ato. E matou como? Simplesmente espetou... Foi com a espada. A morte mais rápida que alguma vez vi morrer um touro na arena. Acho que foram 3 ou 4 segundos. Mas não houve um episódio que cortou também as orelhas ao touro? Sim, depois do touro ter sido morto na arena... Na altura, o matador de touros, Armando Soares, cortou as 2 orelhas e o rabo e me ofereceu, e saí ombros com as orelhas e rabo nessa corrida. E isso serve para quê? Para um ser humano serve para quê? Cortar os animais e o rabo a um touro? Para já está morto. E serve como Muito troféu, bem. digamos assim. Já tem a ver com uma tradição... O que é que fez esse troféu? Levou para casa? Sim, está embalsamado. Essas 2 orelhas. E tem isso embalsamado em casa? Está embalsamado em casa. E quando olha para aquilo, o que é que... É a recordação de dizer: cortei 2 orelhas em rabo em Portugal.
que não é... E isso enche-o de alegria, ter cortado 2 orelhas e um rabo de um touro. Não em é as Portugal. 2 orelhas e o rabo que enche a alegria, é o conjunto da tarde em si. Praça cheia, praça esgotada, a emoção do público, eu ter toreado bem os touros, aquela emoção de sentir passar um touro pela barriga, dominar o touro com o capote e com a muleta, ter a vida em risco, e principalmente dar emoção às pessoas. Basicamente é essa a emoção de um artista, de um cantor, é levar o seu público à emoção e cantarem com ele as suas músicas, saberem as suas letras, na dança, na ópera, exatamente igual. E cada consiga partilharem a faena. E partilharem a faena, exatamente, as pessoas, ou seja, é quase tentar fazer o difícil que pareça fácil. É a pessoa que está sentada na bancada a dizer, eu também era capaz de fazer aquilo, ou seja, sentir aquela vontade de satisfação e alegria de ver algo bonito, que mexe e age e tem interação com o seu sentimento. Falava-me aí de ter a vida em risco. Teve alguns acidentes com touros, alguns acidentes em praças. Sim. Aliás, alguns até bastante graves. Sim. Qual é que foi assim, o mais complicado para si? Houve um em Espanha? Todos eles em Espanha e o último no México, em Mérida. O primeiro, porque eu não tinha qualquer tipo de relação de comparação, foi a primeira cornada em São Sebastião de los Reis. Aí parecia que o touro me tinha partido em 2. Foi uma cornada paralela ao ânus que perfurou e chegou até à bexiga. Portanto, apesar da sua adrenalina, sentiu a dor. Sim, mas não, é uma dor, não é aquela dor de dizer vou morrer. É dor, sim. Nós estivemos a pregar um prego. Sim, mas há pouco, e o martelo há pouco falava-me da química do touro e como é que o touro não sentia a dor. Há também uma química no toureiro e o toureiro sentiu a dor. Sim, mas dor sem sofrimento. Aqui o importante é o sofrimento. Não sofreu com as cornadas que... Não, eu tinha mais dor e não suportava a dor depois da cirurgia. Okay. O ato em si, aquilo, o corno quando entra queima, quase que esteriliza. E é o que eu lhe digo, eu gosto também de bricolagem e de vez em quando escapa-se o martelo, bolas, e dói. Mas é uma dor que, bolas, nós também nos queimamos, pomos o dedo ou passamos manteiga, já está. Não é um sofrimento de dizer, os direitos de humanos, agora vamos ser penalizados porque nos bateram com o martelo. Não. É sofrimento em si. Mas sabe porque é que o ser humano associa o sofrimento do animal? Porque existe sangue. Então nós, seres humanos, quando vemos sangue e sentimos dor, associamos o mesmo ato do animal irracional ao mesmo sofrimento do ser humano, mas não é existencial, não é igual. Não é igual, principalmente porque a massa-volume é diferente. Diz o Pedro, nem todos concordarão consigo. Pronto, de acordo, ok. Mas relativamente às questões do risco de vida, que me dizia, portanto, as mais complicadas em Espanha, como me contava, a outra no México, a mais complicada terá sido qual? A do México. Foi a do México, principalmente, porque estava no México. Longe. Mas longe. É uma praça de primeira categoria, mas não deixa de ser México. Os cirurgiões, mas graças a Deus estou como um cirurgião fantástico. Eu fiquei com a perna, foi uma cornada com 2 trajetórias, na parte posterior do músculo esquerdo, que entrou o piton na curvatura da perna, subiu até à nádega, descarnando a carpa do nervo ciático em 5 centímetros, sem sair o piton, fez contusão no fémur e subiu até à ingle, ficando a 2 centímetros da femoral. Tive 2 meses para fazer a reabilitação e obviamente que agradeço a Deus infinitamente todos os dias pela proteção e por ter tido de sempre todos eles os cirurgiões fantásticos que fizeram que eu
pudesse estar aqui a falar consigo. Ao mesmo tempo que ia brilhando nas praças de touros, na América Latina, em Espanha, etc., foi também criando relações com várias personalidades, nomeadamente políticos. O Pedro esteve ativamente em alguns movimentos políticos. Porquê é que decidiu juntar-se, por exemplo, ao Aliança? Foi candidato independente também numa autarquia. Porquê é que decidiu entrar para a política? Porque eu entendo que a política deve de servir os interesses do povo pelo qual nós somos eleitos e não defender os interesses político-partidários. E o Bernardo vai-me dizer assim, então, mas está a ser coerente? Não, porque eu acredito que existem pessoas de bem. E eu acredito que há pessoas que não precisem da política para viver. E nesse sentido, uma vez que eu sou figura pública e sei o que é a exigência, e sei o que é torear com verdade, e sei o que é saber respeitar o público, porque o público que compra o seu bilhete, eu exijo-me a mim próprio para que o público saia feliz e contente da praça, pôr em prática através de um cargo político, respeitando as finanças públicas e fazendo com que se possa criar políticas para a criação de bem-estar e uma melhor vida para os cidadãos, eu acho que isso é maravilhoso e fantástico. Agora, se me disser, está bem, mas isso é porque o Pedro ainda não está lá, se calhar ao fim de 10 ou 15, 20 anos, a pessoa vai se calejando e vai perdendo essa inocência disso. É possível, mas como ainda nunca tive nenhum cargo político, posso lhe dizer assim que não sei, mas pelos valores que o meu pai me incutiu e pelos valores familiares que eu tenho, eu acredito que dificilmente poderia ceder a esse tipo de situações. Faz-lhe falta a visibilidade do passado ou não? Olha, já que toca nessa pergunta, nesse tema, eu por iniciativa própria recusei já há uns 10 anos, comecei a recusar entrevistas e reportagens. O Bernardo não faz ideia a tranquilidade que se tem quando nós nos sentimos mais incógnitos, digamos assim, mais despercebidos. Depois de estar com uma atividade 100% ativa, eu fui, querer recordar, umas 3 capas do Jornal Expresso, 2 ou 3 da revista Vidas, telejornais, entrevistas em televisão. A primeira delas guardo com bastante carinho, que é a entrevista de 30 minutos com a Maria Elisa, na RTP1. O Fernando Camacho diz: meio Portugal parou para te ver, Pedro. Isso eu não esqueço. Mas chega a um ponto que cansa, porque nós sentimos que não temos vida privada e acabamos por nos estar 24 horas a dar ao público. E esse tempo foi bastante bom para mim, para criar uma introspeção, ficar tranquilo, dedicar-me a outros pensamentos, outras atividades, mais à família, com tranquilidade. E hoje faz o quê? Além das touradas ocasionais? E pronto, eu hoje... vive de quê? Conseguiu juntar dinheiro suficiente na sua carreira? Sim, na parte do ramo imobiliário, sim. Tenho atividade no ramo imobiliário. O que é isso? Compra e vende casas? Sim. Investe? Sim, investir, comprar Espanha. E vender entre Portugal e Espanha. Portanto, essa é a sua principal carreira, profissão neste momento. Há certos e determinados amigos que pedem um determinado imóvel e eu consigo fazer a intermediação entre os dois. Agora, continuando a sua pergunta, sim, sinto saudade. Sinto saudade não pelo alimentar do ego em si, mas por entrar dentro da casa das pessoas. Ou seja, se eu puder influenciar positivamente as pessoas que me ouvem ou que me seguem, porque muitas delas continuam a seguir-me e continuo a receber mensagens no Facebook, no Instagram,
À espera, eu já há uns 3 ou 4 anos que não publico rigorosamente nada. Nem no meu Nem Facebook. mesmo agora nas eleições em Espanha, vejo que tem uma pulseira do Vox. Do Vox. É o único partido... Vota em Espanha? Vota em Espanha nas municipais. E votou Vox? Votei Vox. É o único partido que defende, sem qualquer tipo de medos, a tauromaquia. Só por causa disso? Independentemente de outros valores. E em Portugal, vota em Portugal ou não? Eu voto em Portugal. E tem votado, se lhe posso perguntar, ou votaria Chega pelos mesmos motivos? Ou já votou Chega? Não, por acaso... Sim, por acaso já votei Chega. Porque eu entendo que este bipartidarismo, PSD, PS, as pessoas estão cansadas da política, as pessoas estão cansadas do politicamente correto. Estão cansadas do politicamente correto e às vezes é preciso dizer umas quantas verdades. Obviamente, se me dissesse eu concordo a 100% das linhas mestras do Chega, há coisas que não. Mas no essencial, que ainda não estão lá, nunca formaram um governo para nós podermos dizer se têm capacidade ou não têm capacidade, se são coerentes ou não são coerentes com aquilo que prometem, não sabemos. Mas que nós gostamos de ouvir o que dizem, sim. Mas eu não sou militante do Chega. Esta também não é a entrevista ideal, porque eu também tenho uma opinião particular sobre o Chega. Pode dá-la? Não é o momento. Mas depois poderei falar consigo off record. Mas desde sempre tive grandes amigos e votei. Eu acho que as pessoas não devem votar nos partidos, devem votar nas pessoas. Deve-se votar nas pessoas. Porque são as pessoas que levam, se têm a capacidade ou não de cumprir com aquilo que prometem. E, portanto, para si, André Ventura é uma pessoa confiável que merece o seu voto? Preferiria não responder. Mas já votou no Chega? Sim, já houve várias eleições, sim, votei a primeira vez. Se vota nas pessoas ou votou em André Ventura? Votei na presidencial. Votou nas presidenciais? Votei nas presidenciais. Vamos passar então à parte final deste podcast, que é em que eu lhe peço uma desilusão e uma inspiração, e começaria talvez pela desilusão do Pedrito de Portugal. Uma desilusão, poderei dizer, recente. De algum quadrante da sociedade, não diria portuguesa, mas a nível, talvez portuguesa, porque sou português e nasci cá e tenho família cá, que é a questão do pouco respeito que se tem pelo povo. Estou a falar nomeadamente da pandemia, ou seja, houve pessoas que não puderam enterrar os seus entes queridos, não puderam fazer visitas aos lares, não podiam sair de casa, não puderam se relacionar. E vejo que a sociedade, em vez de aproveitar esses momentos, de haver, digamos, como uma reformulação do seu interior e do seu pensamento, em vez de se tornarem mais abertas, fecharam-se. Relativamente à inspiração, o que é que trouxe? A inspiração é o meu pai, sem sombra de dúvidas. Graças a ele e à minha mãe, que eu sou a materialização do amor deles. Devo-lhes a vida. E segundo, por todos os valores que o meu pai me incutiu. Inspiração porquê? Porque o meu pai era uma pessoa que punha sempre em segundo plano. Ele sempre me incutiu desde pequeno.
sempre que toreares, mesmo que não leves dinheiro para casa, os teus subalternos têm que levar o seu para eles. Têm que levar o seu dinheiro para casa, mesmo que tu não leves. E eu comecei com 9 anos de idade, com o espírito de tratar bem os meus subalternos, porque em qualquer situação de perigo, quem não está a gosto é diferente de quem está e defende e dá a vida por ti. Portanto, quando eu sou corneado ou tenho alguma voltareta, os bandeirilheiros são os primeiros a saltar, porque muitas vezes eu até lhes pago mais do que aquilo que está pré-estabelecido. E esses valores que o meu pai me incutiu e a minha mãe me incutiu faz com que eu seja a pessoa que sou hoje. Pedrito de Portugal, vamos passar então à música que nos trouxe e trouxe-nos, aliás, um disco que, salvo erro, lhe foi dado pelo seu pai. Sim, este disco tem um significado bastante grande para mim. É de quem? É do F.R. David, When the Sun Goes Down. Não, exatamente, sim, mas a música em si é Words. Tem um significado bastante grande para mim, porque quando eu ouvi esta música pela primeira vez, não lhe sei explicar porquê, emocionei-me. E estava na sala, quando o meu pai entrou em casa, e viu-me com as lágrimas nos olhos. E perguntou-me: filho, porquê é que estás a chorar? Eu disse: pai, não sei, mas ele apercebeu-se, eu não lhe quis dizer, mas ele associou. Porque eu disse: eu gosto muito desta música, queria recordar. E ele, sem me dizer nada, um dia fui surpreendido e ofereceu-me o disco com uma dedicatória. Com a sua licença eu passo a ler. E então ele diz assim: satisfazer um pedido é sempre agradável, ainda mais quando é feito pelo seu filho, cuja sensibilidade à música que é transmitida neste disco o comoveu e sensibilizou. Para ti, querido filho, para que cultives a tua sensibilidade, que te identifica com o amor que tens aos teus pais e a todos que te rodeiam. Isso é uma dedicatória escrita à mão pelo seu pai, letra à... muito pequena, por isso aí há alguma dificuldade em ler, mas com muita... Isso demonstra, com muito significado para si. Demonstra efetivamente a qualidade humana e o amor que ele tinha por mim e por toda a família, porque eu sou o reflexo da sensibilidade dele, portanto, e muitas pessoas dizem que eu sou muito parecido com ele, portanto, esta é uma música que para mim mexeu muito comigo naquela altura e que quis trazer para todos os ouvintes, pudessem saber também através da dedicatória do Senhor meu pai. Muito obrigado por ter vindo ao podcast Geração 70. Teve a sonoplastia de João Luís Amorim e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Nuno Fox, edição vídeo de Salomé Rita, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio. Ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descubra uma condução imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.